Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à aula do professor Alan. Então, hoje nós estamos aí com a nossa parte aí, nossa aula de... Ó, abre aqui para vocês aqui. Estava aberto aqui, aí tem um probleminha aqui na internet, mas a gente já está atualizando. E que é projetos elétricos prediais, Luquelândia. Aqui. Aí, ó. Então vamos aguardar alguns minutinhos aí para estar iniciando a atividade, ok? 17256. Boa noite, professor. Tudo bem?
Sem mais demoras, vamos estar iniciando a nossa atividade de hoje. Paulo Henrique, pode fazer a pergunta aí, Paulo Henrique. Tudo Seja bem, professor? bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Fala, cara legal. Aquele dia o senhor deu uma ajuda na atividade um, foi muito legal. Ajudou muito a gente resolver ela. Se tivesse como, eu queria que o senhor desse uma explicação sobre a 2 e sobre a 3 também, assim, uma ideia de como a gente fazer elas, por favor. Ah, então pronto. Fechou, então. Ajuda muito. Tá. O senhor está sendo um bom professor para nós, está ajudando nós demais da conta. Parabéns pro Então, senhor. obrigado, viu? É isso aí. Nós estamos aí, né? Um ajuda o outro aí. Então, Verdade. deixa eu... Aqui você consegue ver minha tela, né? Sim, tudo ok. Então, aqui vai em situações de aprendizagem. E aí, agora nós vamos para 2, né? A 2 aqui, nossa folha de resposta. A 2 é para estar fazendo levantamento de eliminação e tomadas, correto? Então, aqui, o aluno deverá encontrar a potência aparente, calcular as correntes, dimensionar dispositivo de proteção, dimensionar os condutores elétricos, como referência à planta arquitetônica, né? Certo? Aí tem tanto uma planta um como uma planta 2, aí pode escolher, né? Aí pede para escolher a tensão do estado de Goiás, que é 380 para trifásico e 220 para monofásico. E aí, vamos focar aqui na 2 aqui primeiro e depois vamos para a 3. Aí a 3, na verdade, aqui, ela já é também a parte completinha da planta, né? Na folha de resposta aqui. Vou ampliar. Aí você deve lançar aí os pontos de consumo de tomada, iluminação e tomada, né? Aqui pede para fazer um desenho geral no AutoCAD, mas não tem importância não, que aqui você não é obrigado a saber AutoCAD não. Mas aí é uma parte de informação básica que é um software que a gente utiliza, né? Que é o desenho assistido por computador que você pode estar realizando o projeto elétrico. Então, tanto a 2 como a 3 aqui, vamos lá para dar a nossa resposta. Então, atividade 2. Então, vou abrir aqui nossa apresentação. Aqui é a nossa planta baixa aí, certo? Né? Da casa aí, de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, né? Aí aqui eu falei da parte de iluminação do nosso quadro, que foi feito para atividade um. Tomadas, né? Parte de iluminação e tomadas. Aqui, de acordo com a norma técnica, como é que a gente faz o levantamento das tomadas, né? Também faz parte da SAP 1, ok? Aí, agora, da SAP 2, essa SAP 2 pode ser tanto a 2 como a... Vamos primeiro para 2 e depois para 3. Então, para 2 a gente... Aqui é a parte de... Aqui já é a 3, ó. Então, quem está participando da aula hoje e quem está assistindo aí
a nossa atividade aí, tira a fotinho, ó. Esse aí é o quê? Que ele pede lá na 3. Esse aqui é a 3, tá? É a situação de aprendizagem 3. Ele fala, faça um desenho aí da planta aí no AutoCAD, né? Então, esse aí é o desenho que o professor fez. É aquela planta baixa lá, só que aí aqui no software do AutoCAD, tá ok? Aí tem que verificar se aí na escola de vocês tem AutoCAD, se não tem, né? Se o professor tem que fazer um passo a passo com vocês aí. Só que aí o AutoCAD, pessoal, é um software que a gente utiliza para desenvolver esse projetinho aqui. Mas, professor, toda empresa trabalha com AutoCAD? Não, negativo. Então, tem diversas construtoras que tem um software bem mais fácil que o AutoCAD, que trabalha para fazer os seus projetos, ok? Certo? Mas aí, aqui, ó, se você está participando da aula hoje, essa aqui é a resposta da situação de aprendizagem 3. Tira a fotinha e envia o professor. Ah, pessoal, e qual a diferença do AutoCAD? O AutoCAD aqui, ó, por exemplo, ó, você tem as dimensões, tá vendo? Tanto na horizontal como na vertical, você tem a definição das portas aqui, janela. Aí você tem quarto um, quarto 2, a sala, né? A cozinha, o banheiro, né? Aí você consegue verificar um detalhe de forma mais detalhada, né? Esse projeto. E dentro desse projeto aí, certo? Que é a nossa planta baixa, é o que a gente desenvolve aí a nossa parte de instalação elétrica, pessoal. Então, essa aí é a nossa planta baixa da situação de aprendizagem 3, ok? Professor, Aqui, aí no oi, caso, nessa atividade na SAP 3 aí eu vou ter que colocar os pontos de tomada nela, de iluminação, tudinho nela, ou só mandar só a planta baixa? coloca essa planta baixa, certo? Ok? E aí, depois, eu vou estar, no finalzinho dessa apresentação aqui, eu vou estar passando a parte da instalação, certo? Que é da atividade 2. E aí, essa parte final, que é o que você falou agora, aí você vai colocar junto com essa foto aqui da planta baixa, certo? Então, resumindo, você, na 3 você coloca essa foto. Aí vai ter a foto final, que é o completo, entendeu? Da instalação elétrica. Então, tem essa foto e tem mais uma foto que é a instalação completa geral. Aí da 2 vai ser só o começo da instalação, que é iluminação e tomada, tá bom? Beleza, perfeito. Então, beleza. Então, esse da 3 tem essa foto e tem mais uma foto, tá bom? Beleza. Hoje está tendo pouco aluno hoje, professor, na aula, porque hoje está tendo aula presencial também. Quem não terminou o restante está terminando hoje. Hoje é o último dia. Isso porque, capaz, tem poucos alunos hoje na aula. Não, tá certinho, não tem problema não. Mas aí vai ficar gravado, aí o pessoal que assistir já responde a 2 e a 3, né? Então, beleza. Então, esse aqui é a 3. Esse aqui é como você faz a instalação elétrica da tomada, né? Certo? Fase neutra e terra. Para a parte de dimensionamento, no caso da instalação da fiação no cabitola mínima e para iluminação, 1,5 milímetros. Para tomadas de uso geral, 2,5 milímetros. E no caso de tomada de uso específico, como chuveiro elétrico, forno elétrico, secadora, torneira elétrica, você tem que pegar a potência do equipamento e calcular qual fio que você vai utilizar. Então, dando um exemplo geral, você vai pegar aqui, né, o chuveiro de 4.400 watts, chuveiro simples, né? E aí, no caso, você tem que calcular a corrente. No estado de Goiás,
A tensão elétrica monofásica é 220 volts. Então, você divide aqui, é a potência pela tensão, que no caso é 220. Corta, corta. Fazendo de cabeça, dá uma corrente de 20 amperes. Se você pegar a tabela de dimensionamento lá na norma técnica NBR 5410, aqui a gente utilizaria um fio de 4 milímetros. E um disjuntor de 25 amperes. Ok? Então, uma parte de dimensionamento aí que a gente vai estar inserindo no nosso projeto lá, por exemplo, para tomadas aí, seria o fio de 2,5. Lembrando que é tomada de uso geral, não uso específico. E para a iluminação aqui ficou o fio de 1,5. Condutores para fase utilizamos o vermelho e utilizamos o azul para o neutro e o verde para o fio terra. Aqui é um interruptor de 3 teclas, né? Com a bitola aqui do fio para iluminação de 1,5, certo? Aí nós temos aí a parte dos interruptores principais aí, uma tecla, 2 teclas e 3 teclas. Aqui está a instalação elétrica, né? Demonstrada aí. No caso aí, nós temos o disjuntor, interruptor de 2 teclas, 2 lâmpadas. Disjuntor, interruptor de 3 teclas e 3 lâmpadas. Temos o interruptor paralelo, que oferece um conforto maior para o cliente, onde você entra no quarto, acende a luz, deita na cama, apaga a luz. Interruptor intermediário para situação tipo um camelódromo aí, que tem corredor extenso. Aí você pode ligar e desligar de 3 pontos em comum, seria 2 interruptores paralelos e um intermediário. Aqui o professor está passando aí uma parte da ligação do interfone, onde você tem um fone na parte interna e um interfone na parte externa. E aí, esse interfone é bivolt, né? 127, 220 volts, onde você liga 1 com 1 e 4 com 4, utilizando o cabeamento de 1,5. Aqui na parte do projetinho, nós temos aí a instalação de uma tomada indo à lâmpada, tem uma tomada baixa, e aqui é um interruptor simples, e aqui é a lâmpada. Chega a fase neutro, o neutro fica na lâmpada, a fase vai para o interruptor, vai o retorno para a lâmpada, e na tomada chega a fase neutra e terra. Aqui é a nossa divisão de circuitos, né? Aí nós temos aí, ó, a alimentação, que é o nosso padrão. Geralmente tem um medidor agora com inovação em tecnologia, medidor eletrônico, né? Certo? Aqui seria o nosso quadro geral de distribuição, com circuito 1, 2, 3 e 4. 1 seria iluminação, 2 tomada de uso geral, 3 tomada de uso específico, o chuveiro, e 4 para máquinas de lavar. Agora, essa aqui é a nossa resposta, né? Final aí, nossa sugestão final aí, certo? Que é parte da... aqui, você pode estar tirando essa fotinha e colocando primeiramente lá na situação de aprendizagem 2. Situação de aprendizagem 2. Então, vou colocar aqui, ó. Colocar aqui fica melhor, né? Solução da situação de SAP 2. Aí, fica melhor. Salvar.
Beleza. Essa aqui é na situação de aprendizagem 2. Então, aqui, por exemplo, ó, tira a fotinha aí, cara, legal? É, aqui ficou melhor. Situação de aprendizagem 2. Tira a fotinha aí. Essa é a nossa situação de aprendizagem 2, onde tem toda a instalação elétrica aqui, ó. Ok? Aqui nós temos o banheiro, né? Do chuveiro. Aqui, no caso, é a nossa sala, que ficou aqui a lâmpada. Tomadas, colocamos tomada baixa aqui, meia altura, ok? Certo? Aqui, no caso, essa aqui é a cozinha, né? Essa aqui é a sala. Aí na sala ficou 4 lâmpadas de 100 VA. Então, na atividade 2, pede para colocar a potência tanto das tomadas como das lâmpadas. Então, aqui nós temos aqui de 100 VA. 100 VA seria o nosso 100 watts, ok? Certo? Aqui para a sala eu coloquei um ar-condicionado, que no caso aqui tem a potência do ar-condicionado, né? Tem as tomadas, né? De 600 VA, ok? Aí nós temos tomadas aqui na sala, nessa parede e nessa parede. Professor, mas eu coloquei tomada nessa parede, tem problema? Não, tem não. Aqui no caso aqui, nós temos os 2 dormitórios. Aí eu coloquei uma tomada alta para o ar-condicionado aqui. No outro quarto também, uma tomada alta aqui para o outro quarto. Então, os 2 quartos, cada um tem ar-condicionado, ok? Certo? Coloquei umas tomadas baixas de um lado e do outro aqui. Tomada baixa aqui, né? Certo? Onde você tem a possibilidade aqui, no caso, eu coloquei a tomada. Vai notar que eu coloquei a tomada na parede, aí tipo, a gente pega na prática o seguinte, a gente fura a parede e passa o cabeamento. Então, fura a parede e passa o cabeamento, tá vendo aqui? Que aí facilita o serviço, né? Certinho? Então, aqui, ó. Aqui ficou uma tomada por ar-condicionado em um quarto. Tomada alta de outro ar-condicionado para o outro quarto. E coloquei um ar-condicionado também na sala. Ok? Aqui ficou tomada baixa, né? E tomada baixa também. Lembrando que essa aqui é a solução da situação de aprendizagem 2. Inclusive, já vou dar uma organizada, que aí na próxima aula já fica bem legal, né? Então, vou levar aqui para deixar na posição correta já, né? Aí, a situação de aprendizagem 1 vai até aqui. Essa aqui é a situação de aprendizagem 2. Aí, essa daqui... Cadê o do AutoCAD, rapaz? Aqui. Essa aqui eu vou colocar situação, solução da SAP 3. Aí a solução da SAP 3 vai ser essa daqui. E eu vou levar lá para o final. Aí, beleza. Agora ficou certinho. Então, SAP 3 é essa daqui. E esse daqui, ó. Então, esse daqui ficou a nossa situação de aprendizagem 3. Aí, aqui, como ficou, eu coloquei aqui a fotinha, escrevi e tirei a fotinha. Depois eu vou dar uma melhorada aqui, mas eu vou dar uma ampliada, né? Então, aqui imagina que tem um quadro, né?
onde a gente pegou e colocou a nossa divisão geral aqui, ó. Aí eu coloquei um portão eletrônico na casa também, tá vendo? Certo? Então aqui tem um portão eletrônico. Coloquei ar-condicionado nos dois quartos, né? E coloquei um ar-condicionado na sala. Tem a sugestão para colocar a torneira elétrica e o chuveiro elétrico. Aí, tomadas na sala, de uso geral. Tomada na cozinha, de uso geral. E aí, colocamos iluminação aí no quarto um, quarto 2, na sala, na cozinha e no banheiro. Ok? Então, aqui é a nossa descrição, né? Certo? Aí aqui, quando a gente trabalhou a parte de iluminação, levamos fase neutro. E para tomadas, todas as tomadas levamos fase neutra e terra. No caso, levamos em consideração a tensão monofásica do estado de Goiás, que é 220 volts. E a tensão monofásica do estado de São Paulo, por exemplo, pessoal, e outros estados aí também, tá? É de 127 volts. Ok? E aí aqui, ó, a parte de iluminação deu uma potência bastante baixa, ok? Tomada de uso geral aqui tem a quantidade que eu já descrevi lá na planta baixa para vocês, certo? No caso das tomadas de uso específico, tomada de uso específico, nós temos as potências do ar-condicionado, do chuveiro e da torneira elétrica. Professor, não coloquei torneira elétrica na minha casa. Tem problema? Tem não. Professor, não tem ar-condicionado aqui na minha casa, aqui de exemplo. Tem problema? Tem, também tem não. Certo? Isso aqui é só um exemplo como você faz, né? Quando a gente utiliza para cálculo de projeto, nós trabalhamos com uma potência chamada VA. O que é VA? É igual o Martim da Vila. Você sabe o que é KVA? Nunca vi, nunca comi, né? Então aqui é o seguinte, pessoal. VA é potência aparente, ok? E watts é potência ativa. Primeiro você calcula em VA e depois passa para watts para fazer o cálculo da corrente. Como assim, professor? Por exemplo, quando você faz o cálculo de iluminação, não tem diferença, porque você pega o valor em VA e multiplica por um, que é igual ao valor dele mesmo, né? Por exemplo, no meu projeto deu 980 VA, tudo, certo? Vezes um é igual a 980 watts, que na verdade dá uma corrente muito baixa. Já falando para vocês, via de regra, como a corrente é baixa, eu vou utilizar o fio de 1,5 e utilizar aqui um disjuntor de 10 amperes. Chama, notando que é fácil. Então, essa daqui, sugestão da resposta final, vou colocar aqui que é a nossa solução da SAP 3 também, né? Só copiar aqui. Aí, ficou beleza. O padrão que a gente vai utilizar para casa é um padrão trifásico, 380 volts, ok? Os disjuntores, que nem eu falei para vocês, para a parte de iluminação aqui, deu de 10 amperes. Para tomada de uso geral, deu 16 amperes.
Tá aqui, ó. O chuveiro 32. Torneira aqui 25, 20. Tomada, tá vendo? Usa ar-condicionado, ficou 16 amperes. E aí, no caso, a gente coloca aí DR ou DR, tá bom? Certo? E aí, se você tiver dúvida do que é o DR ou IDE, você entra lá no site do professor Alan, profelétrica.com, e vai lá no DR. Leva aqui a barra lateral, aí chega aqui no DR. Ao DR, dispositivo DR para uma proteção contra correntes de fuga à terra, choques elétricos e incêndios em instalações elétricas, tá vendo? E aqui você pode verificar também as curvas dos disjuntores. Nós temos aí curva B, curva C e curva D, ok? Para chuveiro elétrico, você utiliza a curva B, ok? Né? Lâmpadas e fornos elétricos. Para disjuntores curva C, você pode utilizar as lâmpadas fluorescentes. No caso, a gente utiliza lâmpada LED agora, né? Máquina de lavar roupa. E para motores que tenham corrente mais elevada, a gente utiliza disjuntor de curva D. Inclusive, é difícil você achar esse caboclo aqui no mercado. E disjuntor a gente tem monofásico, bifásico e trifásico. Aqui, então, deixa eu voltar aqui para a nossa atividade. Essa aqui é a nossa solução da SAP 3, ok? Tira essa fotinha e envia para o professor, ok? Certinho? O cálculo aqui do nosso padrão foi na nova norma aqui da Equatorial, que a Equatorial é uma central elétrica aqui do estado de Goiás, tá? Que no caso é a NT001. Aí aqui, ó, nós temos aqui o chuveiro, mais torneira elétrica aqui, iluminação, mais tomadas aqui, motor portão eletrônico, aqui tem referência das tabelas que foi utilizado, tá, na norma. Aqui são os ar-condicionados, né? Ok? Certo? Aqui é a nossa demanda. Aqui é o total da carga instalada, né? A gente fala que é a potência da carga instalada, tá? É o total de tudo, né? Beleza? Certo? E aí, o que que a gente utilizou? Utilizou um padrão trifásico com a corrente de 40 amperes. Então, se você está assistindo a aula de hoje, hoje foi uma revisão onde a gente tem a solução, repetindo aí, ó, da SAP 1. Na SAP 1 pede para colocar. Então, se você não fez a SAP 1, é essa fotinha aqui, onde você tem que colocar aí o levantamento da iluminação e das tomadas. Então, aqui, no caso aqui, eu tenho uma metragem, onde a norma técnica fala que a partir de 6 metros quadrados você tem que colocar 100 VA no mínimo, né? Certo? E acrescido de 4 metros quadrados inteiro, você tem que colocar mais 60 VA. Por exemplo, 160 VA. Aí uma observação na prática aí que o professor passa para você é que quando você vai comprar as lâmpadas, você não tem mais aquela lâmpada antiga lá de Thomas Edison. Você teve uma evolução tecnológica, com inovação em tecnologia. Hoje você trabalha com iluminação LED, que com a potência menor você consegue iluminar um ambiente maior. Exemplo, por exemplo, você vai utilizar para a sua sala lá, no mínimo aí, uma lâmpada LED de 12 watts, que equivale a uma lâmpada de 100 watts, ok? E aí tem diversas marcas no mercado, você dê preferência para materiais e equipamentos, né?
de qualidade aí que tem no mercado. Não vai trabalhar com equipamento de baixa qualidade, não. Por exemplo, comprar equipamento só da China. Da China tem muita tecnologia, mas pouca qualidade. Então aqui, ó, dando continuidade aí, além da iluminação, a NASAP 1 pede para fazer levantamento de tomada. Então aqui, ó, nós temos a tomada de uso geral e tomada de uso específico. Lembrando que você vai ver nos projetos a nomenclatura de TUG para tomada de uso geral e TUI para tomada de uso específico. Aí, no caso de tomada de uso geral, você utiliza aproximadamente 10 amperes e tomada de uso específico, 20 amperes acima. Não se esqueça que equipamentos que trabalham com temperatura, como ar-condicionado, torneira elétrica, chuveiro elétrico, você não faz mais ligação com tomadas, e sim faz ligação com conector de porcelana ou faz a emenda direto. Quando você utiliza a tomada, pode acontecer da tomada aquecer e com o tempo ela derrete e fecha um curto-circuito. Ainda na SAP 1 aí, ó, ele pede para você estar colocando a divisão de circuitos. No nosso caso aqui, como exemplo, nós demos uma divisão de novos circuitos, onde nós temos a parte de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico para a torneira elétrica, chuveiro elétrico e usar ar-condicionado. Agora, dando continuidade, se você está participando da aula de hoje ou está assistindo essa aula, essa foi a solução da SAP 1, agora é a solução da SAP 2. Na SAP 2, ele pede para você estar fazendo a instalação, né? Tanto de iluminação como tomadas e posicionar esses equipamentos. Então, partindo aqui da cozinha e do banheiro, ó, no caso aqui, eu dei uma ampliada aqui, né? Mas não ficou legal, mas explicando para vocês aí, ó. Então, aqui nós temos duas tomadas nessa parede aqui, ó. Esse aqui é o símbolo de tomada de meia altura, tá bom? Certo? Aqui, no caso, nós temos tomada baixa. Você pode notar que ela não é pintada. Aqui eu tenho a parte de iluminação, a lâmpada de 100 watts. E aqui eu tenho tomada também o interruptor aqui, ó. No banheiro, logicamente que eu tenho uma tomada de uso específico para o chuveiro. E aqui na entrada do banheiro eu tenho um interruptor com tomada para acender a luz aqui central aqui do banheiro, né? Ok? Lembrando que a distância dessa lâmpada aqui para o box tem que ser 60 centímetros. Porque o professor já foi fazer manutenção aí na casa de uma cliente aí a luminária estava grudada no box. Aí como é que faz? Aí não tinha como tirar a luminária. Aí ficou sem dar manutenção. Porque senão quebrava o box. É porque colocou o box depois, né? Aí colocou grudado na luminária. Aí eu tive que fazer outra instalação para ela. Aqui, pessoal, ó, então nós temos a sala, ficou 4 lâmpadas. Lembrando que a potência de iluminação de uma casa, geralmente, a corrente é bastante baixa. Basicamente, você pode colocar aqui que a bitola não vai mudar, viu, gente? Bitola para iluminação aí numa casa aí, ó, certo? Para iluminação, 1,5. Para tomada de uso geral, 2,5. Então, basicamente, você consegue trabalhar de uma forma geral aí, tomada de uso geral 2,5 e iluminação 1,5 milímetros, ok? Quadrado, ok? E também, basicamente, o disjuntor que a gente utiliza para iluminação é 10 amperes e para a tomada 20 amperes. Pessoal, eu quero ser mais preciso, eu posso colocar aí para a fiação aqui 16 amperes? Pode também, não tem problema não. Só que prevendo circuito, mais circuito, a gente geralmente coloca disjuntor de 20 amperes, tá bom? E chuveiro elétrico, o básico do básico, que é o de 4.400 watts, no mínimo é 4 milímetros quadrados.
Lembrando que a gente tem chuveiro simples, luxo e luxuoso, ok? Ou super luxuoso. Então, chuveiro simples é 4.400 watts. Chuveiro luxuoso, 5.600 watts. Chuveiro super luxuoso, a famosa caldeira, 7.500 watts. Lembrando que quanto maior é a potência, maior será seu gasto, ok? Certo? Então, quando você quer um conforto maior, você vai ter um gasto maior. Então, aqui para o ar-condicionado, nós colocamos uma tomada alta aqui, outra aqui, para cada quarto, ok? Iluminação nos quartos ficou 3 luminárias. No outro quarto ficou 2 luminárias. Tomada baixa aqui, ok? Certo? E aqui na entrada colocou um interruptor com tomada. A espessura para essa ligação de 7.500 gira em torno de quanto? 6 milímetros. Isso para 220, tá? Então Ok. aqui, ó, a conta é assim, ó, que a gente faz, ó. Então, é assim, a gente tem um triângulo, que é do James Watt, né? James Watt falou que a potência é a tensão vezes a corrente. Eu quero calcular a corrente, é o tampa letra I. Então vai ficar I é igual a potência, a nossa potência é 7.500, né? Aí eu estou fazendo para o estado de Goiás. Estado de Goiás, a tensão monofásica é 220 volts. Aí corta, 750 dividido por 22. Eu vou na calculadora aqui, ó. 750 dividido por 22. Olha lá, dá 34,09. Ok? Aí a gente aconselha estar colocando 6 milímetros. Aqui no caso do estado de Goiás. Ok? Aí é Niquelândia, né? Né, cara Não, legal? não, aqui é Goianésia. Goianésia, né? Goianésia é 220, Sim, né? Então seria isso aí. Certinho? com E aí, certeza. lembrando que os chuveiros hoje, para seguir a Normatec, você vai ver que quando você compra o chuveiro, nele vem escrito a bitola do fio e o disjuntor que você vai usar. Entendeu? No, Eu pró- nem fazer no conta próprio, agora. no próprio chuveiro, né? Então aqui seria a solução da SAP 2, né? Eu acho que ficou bem claro, né? Aqui é a solução da SAP 2. Lembrando que tem que tirar essa fotinha aqui para enviar para o professor. Você tirou a foto aí, né, cara? Legal. Sim, tirou aqui. Ah, Então, essa aí é a solução da SAP 2. E depois eu vou colocar no meu Instagram também, viu? Adiciona lá, viu, cara? Legal. não, beleza. Aqui, ó. Eletro. Tudo junto.
Educatec. Aí. Tira a fotinha aí e passa pra galera, tá? Vamos passar aqui e seguir lá. Então, essa daqui é a solução 2, né? Situação de aprendizagem 2. E aqui é a nossa situação de aprendizagem 3, que pede para estar fazendo aí. Aí ficou legal agora, né? Aí é o projetinho da planta baixa no AutoCAD, tá vendo? Essa semana a turma que está na aula está terminando de entregar o circuito elétrico aí, a planta baixa aí. Uhum. E aqui é o final, né? Aí, ó. Aí ficou legalzinho também, ó. Aí o quadro final, né? Aí, no caso, utilizamos aí um padrão trifásico, certo? Para iluminação, fase neutra, para as tomadas de uso geral e específico, fase neutra e terra, né? Certo? Aí, aquela pote A, pote B e pote C, a fase A, fase B, fase C, ou conhecido como RST. Então, nossa aula de hoje foi bem precisa, né? Explicando aí tanto a SAP 1, a SAP 2 e a SAP 3. Se caso você tiver o WhatsApp aí de seus colegas, cara, legal, você pega e manda para eles aí, ó. Troca uma ideia que você estiver com dificuldade. Não, tranquilo, nós tem um grupo lá da escola, tem um grupo só dos alunos lá. Ah, tem, né? Aí você Esse, manda pra galera, fala, ó, o professor passou aqui, ó. Explicou a solução aqui da SAP 1, da SAP 2 e da SAP 3. Aí qualquer dúvida, você pede para eles entrar lá na sala de vocês e vir aqui, ó. Pega, vem aqui, ó. Certo? certo? E manda mensagem para mim que eu vou estar respondendo para vocês. Porque ainda nós temos mais 2 aulas. Nós temos dia Tranquilo. 20, 21 e 28. Aí tranquilo, né? Certo? E ainda está em tempo de mandar as atividades, ó. Valendo a nota total, né? Então a atividade pode mandar até dia 28, ó. E depois aqui, ó, pode mandar até dia 2. Só que aí reduz um pouco a nota, né? Mas aí eu acho que com essa explicação aí não tem erro não, tem? Tem não, agora já deu uma Chama. clareada. Só chamar aí e enviá-lo. Pois é, ué. Cara, legal, agradeço aí a sua presença, viu? Certo? Pô, eu que agradeço. E, e qualquer dúvida, eu vou estar disponível, tá? Manda mensagem para mim que eu respondo aí. Às vezes não responde automático, eu tenho outras turmas aqui, né? Mas eu respondo todas as perguntas. Vocês têm aí meu site, meu canal, Instagram e fica aí disponível aí qualquer coisa. Estamos aí disponível aí para estar ajudando vocês a desenvolver as atividades, tá bom? Então, beleza, obrigado. Tá. Obrigado, viu? Tenha uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima aula. Falou, tudo de bom pra você também. Bom final de semana aí.